No Esporte Mais de hoje você vai conferir os jogos desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Tem o Vasco pela Série B, notícias dos clubes menores do Rio, esporte nas cidades e as notícias internacionais. Você não perde, vem com a gente que tá no ar mais Esporte Mais. Começando mais o Esporte Mais, ao meu lado do Maurício Aragão. Tudo certo, Maurício? Tudo azul. Tudo azul? Enquanto vamos aproveitando, né? Vamos aproveitando. Bom, Série A eu não sei se vai ser azul, mas tudo bem. Vamos conferir, Maurício, os jogos desta quarta-feira que movimentaram esse Brasilzão aí. Quarta-feira, hein? Quarta Vamos lá. movimentada, vamos lá. E vamos lá, vamos falar de Copa do Brasil, começando pelo Fluminense, que acabou levando susto no Fortaleza em casa, depois de ter a vantagem por 1-0, aplicada no jogo de ida, fora de casa. Na volta, o Fortaleza aprontou, chegou a abrir 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense jogou melhor, buscou o resultado, e com Ganso, um pênalti muito polêmico, e depois com Cano, também um lance muito polêmico, acabou empatando o jogo e dando a classificação para o tricolor. No jogo do Corinthians, o Corinthians precisava ter uma vantagem aí de pelo menos 3 gols para se classificar e conseguiu. Fez 4-1 para cima do Atlético Goianiense e 3 gols de Yuri Alberto. Yuri Alberto, que ainda não tinha marcado pelo Corinthians, desencantou no momento certo, acabou fazendo 3, um gol de Gil e dando a classificação aí para o Atlético Goianiense. O Atlético até chegou a descontar com o Wellington Rato, ficando em 4-1. O Corinthians passa de fase e agora enfrenta o Fluminense. No jogo do Atlético Paranaense, lembrando que o primeiro jogo foi 0-0 entre Flamengo e Atlético, o Flamengo decidiu fora e conseguiu vencer com um golaço do atacante Pedro, meio bicicleta, meio goleiro, venceu por 1-0 o time do Filipão e agora espera o confronto de São Paulo e América para saber quem é que encara na semifinal. E quem vai comentar esses jogos com a gente é de novo meu amigo de sempre aqui do Esporte Mais, meu amigo Maurício Aragão. Ele que analisou os jogos desta quarta-feira e chega para falar um pouquinho dessa quarta movimentada de Copa do Brasil. Bom, meu amigo Isaac, vamos lá, uma rodada cheia de emoções nas quartas de final, né, da Copa do Brasil. E tivemos, começando pelo seu tricolor, né? Leva um susto enorme, toma 2-0, o time tinha mais posse de bola, finalizava mais, mas errou defensivamente, tomou os gols, precisava buscar pelo menos um empate para se classificar e conseguiu. No segundo tempo, o time reagiu com gols de Ganso, muita reclamação do Fortaleza sobre a marcação do pênalti, né? Um jogo que acabou com polêmica, e depois Cano, né? Sempre ele fazendo o gol da classificação. Na Arena da Baixada, o Mengão teve mais dificuldade do que poderia esperar depois de um 5-0 entre os reservas. Mas o Atlético Paranaense mostrou a qualidade que tem. É um time que não está no nível de Flamengo e Palmeiras, mas com certeza está naquele pelotão logo abaixo dos dois e ainda pode sonhar aí com coisas nessa temporada, né? Ainda tem Libertadores contra o Palmeiras e o próprio Campeonato Brasileiro para se classificar mais uma vez a Libertadores do ano que vem. O primeiro tempo até mais equilibrado, segundo tempo de domínio do Flamengo, mas que acabou só se convertendo em gol num lance genial do Pedro, que golaço de bicicleta. E vou dizer, hein, deu uma carimbadinha pelo que o Tite falou ontem, algumas emissoras, inclusive a Rádio Globo. Pedro deu uma carimbada no passaporte para a Copa do Mundo. Fechando, o Corinthians surpreendeu. Para mim, surpreendeu, porque o Corinthians vinha jogando muito mal. Acho que o Corinthians, no máximo, ia conseguir levar a disputa para os pênaltis, mas meteu 3, atropelou a equipe do Atlético Goianiense. Só o Yuri Alberto meteu 3. E um atropelamento corintiano e a classificação para enfrentar o Fluminense. Ainda há chance de Fla-Flu na final, mas eu já vou refazer um pouquinho o meu palpite. Acho que agora a parada é mais dura para o Fluminense do que se fosse o Atlético de Goiás. Fluminense-Corinthians, complicado. E eu acho que o Flamengo favorito contra quem vier no jogo, que passar no jogo dessa quinta-feira à noite. E lembrando que São Paulo e América duelam nesta quinta-feira, lembrando que São Paulo venceu
o jogo em casa, Maurício, por 1-0, e agora o América tenta reverter essa vantagem lá em Minas. O jogo é nessa quinta, como eu disse, às 21 horas. O São Paulo sai na frente ou a América pode aprontar? Pode aprontar. O próprio jogo no Morumbi não foi uma moleza, né? É verdade. O América chegou a ter chance para empatar jogando. Agora, a vantagem de jogar com o América é igual jogar com o meu América aqui do Rio. Nunca é aquela pressão, né? Porque o estádio nunca está lotado, raramente. Né? O América não consegue encher a Independência para botar aquela pressão. E aí o time visitante, mas o América é imprevisível, né? O América, vale lembrar que eliminou o Botafogo dentro do Nilton e jogando muito, fez 3-0 no Botafogo. Então, tudo pode acontecer nessa quinta-feira. É verdade. Bom, vamos torcer aí pra gente ter pelo menos um ótimo jogo, né? Sim. Espera de um bom jogo. Maurício, agora eu volto contigo para falar do giro dos municípios, o que tem de esporte nas cidades, se você vai dar uma atualizada aí pra gente. Bom, o grande destaque, a gente vai dar um giro, e o grande destaque é a final do Campeonato Carioca de Futsal, o campeonato estadual, promovido pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, entre duas equipes do interior fluminense, né? Teremos um representando a Baixada, que é Magé, e outra representando a região serrana, que é o Correias de Petrópolis. Aí a gente vai conferir mais detalhes dessa final e também outras notícias do esporte nas cidades. A gente começa destacando que domingo tem um jogão de futsal, né? A decisão entre o Magé e o Esporte Clube Correias de Petrópolis será domingo, dia 21, no Rio de Janeiro, lá no Velódromo da Barra da Tijuca. E as torcidas, óbvio, se mobilizando, né? Caravanas saindo de Magé e Petrópolis para essa grande final. Lembrando que o Correias eliminou o Maricá na semifinal e o Magé Futsal eliminou o Vasco, time que havia sido seu adversário na final de 2021, quando o Magé conquistou o título, e agora a equipe magéense busca o bicampeonato contra o rival Petropolitano. Bom, a gente vai registrando aqui, falando em esporte nas cidades, que houve um torneio quadrangular amistoso realizado em Magé para comemorar 5 anos de existência do Handstar, time apoiado pela prefeitura, que inclusive está liderando o atual campeonato estadual de handebol. O time do Magé Handstar, como era um torneio amistoso, o objetivo principal era a confraternização, se dividiu em duas equipes, e o Renegados Handebol Clube e o Instituto Desportivo Júnior fecharam a lista. O importante desse evento foi comemorar, celebrar os 5 anos e o bom momento que o Magé Handstar vem vivendo no esporte fluminense. Então, boa sorte na sequência da temporada. E mais um destaque que vem de Magé é o atleta de jiu-jitsu Juan Quintanilha. Ele é faixa preta e é beneficiário do Bolsa Atleta, programa municipal que vem contribuindo hoje com os atletas de alto rendimento do município, pagando 36 bolsas com valores que vão de R$ 450 a R$ 2.700. O Juan Quintanilha, ele foi o primeiro colocado em campeonato disputado no Espírito Santo, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Foi o primeiro colocado da sua categoria, a gente vê ele aí no alto do pódio, fez 3 lutas e pegou o ônibus de volta no mesmo dia. É luta, né? Literalmente, para o atleta amador, mas é muito importante também projetos como esse da Prefeitura de Magé, o Bolsa Atleta. Em Teresópolis, destaque nesta sexta-feira, dia 19, para as semifinais do Campeonato de Futsal Municipal Sub-20. Serão disputados no ginásio do Clube Comari, já que um evento da educação está ocupando o ginásio Pedrão. Teremos aí nas semifinais Projeto do Ar chegando com 2 equipes, né? E a gente espera que tenhamos aí nas próximas competições outras, um número maior, né, de participantes. O que tem marcado algumas competições recentes da LTD é um número pequeno de participantes, como foram, por exemplo, os campeonatos de base, né? Os clubes dos bairros não estão participando mais, praticamente só as escolinhas
e algo precisa ser visto, como a gente já falou aqui no programa sobre o futebol de Teresópolis. Bom, Maurício, antes de a gente falar do Vasco, que joga nesta quinta-feira, vamos falar da rodada já do fim de semana. Lembrando primeiro pelos clubes da Série A, dos cariocas. Fluminense joga contra o Coritiba em casa às 19 horas. Fluminense ali na terceira colocação, tentando buscar ficar mais pertinho do Palmeiras. Joga no sábado às 19 horas. No domingo, o Botafogo enfrenta o Juventude logo pela manhã às 11 horas. Jogo também, briga importante pela parte de baixo da tabela. O Fogão precisa vencer. E pela tarde, o jogo mais esperado do duelo aí do Brasileirão pelo segundo turno é entre Palmeiras e Flamengo às 16 horas. Os dois principais candidatos ao título. Bom, vamos lá. O pacotão, né? Primeiro que o Flamengo e o Fluminense precisam desligar a chave e voltar para outra competição agora. O Botafogo não. O Botafogo hoje está focado só no Brasileiro. E qual é a missão do Botafogo? Se distanciar da zona de rebaixamento. Qual é o adversário do Botafogo? Juventude. Está onde? No Z4. Perder ponto em casa para o Juventude, eu vi esse filme já com o Cruzeiro quando caiu. Começou a perder ponto para time que estava no Z4 e acabou caindo. Então o Botafogo é jogo, todo jogo agora para o Botafogo, até ele ter uma quantidade de pontos que ele deu uma respirada, até para sonhar numa Sul-Americana, mas hoje o Botafogo primeiro tem que pensar em se distanciar do Z4. E esse é um jogo fundamental. Propício. Tem que ganhar, não pode imaginar outro resultado que não seja vencer o Juventude, até porque, na minha opinião, o Juventude, se não é o time mais fraco, é um dos times mais fracos do campeonato. Agora, ninguém é galinha morta. O Juventude não saiu esculachado por ninguém no campeonato. Vai complicar os jogos. Exatamente. Então, o Botafogo tem que jogar com seriedade, como se fosse uma decisão. Tem várias decisões aí para o Botafogo. A primeira é domingo em casa, com o apoio do torcedor, então tem que ganhar. Fluminense, pega o Coritiba. É outro jogo para quem sonha, como o Fluminense, em chegar na Libertadores ou ainda até, quem sabe, brigar pelo título brasileiro. É possível. Que ainda matematicamente é possível. O Fluminense não tem que se importar com as análises dos comentaristas. Ele tem que se basear na matemática. Ele tropeçou contra o Inter, nada melhor do que recuperar contra o Coritiba. O Fluminense é superior, joga em casa, tem que... Aquela história, virou a chavinha, voltou para o Brasileiro e a outra competição. Da mesma maneira, o Flamengo. Agora, Flamengo e Palmeiras é um jogo que acho que todo mundo gosta de futebol, tem vontade de assistir, né? É verdade. Porque... Qualidade acima da média. São dois times, os melhores do Brasil hoje. Não à toa estão aí na frente de várias competições. E um jogo com caráter de decisão. Uma decisão antecipada. Não vou dizer porque, qualquer que seja o resultado ali, nós teremos ainda várias rodadas. Porém, não dá para negar que, se o Palmeiras vence, ele abre uma vantagem para o Flamengo, que aí já começa a complicar. Abre 12. Aí já começa a complicar. Não, aí você... entrega o título pro Palmeiras. Eu não vou dizer entrega não, porque... Eu entrego. Se abrir 12... Eu acho, porém, que é o seguinte, Palmeiras com 12 pontos não é São Paulo e Inter, que em 2020 tiveram o campeonato na mão e entregaram pro Flamengo, não. Verdade. É o Palmeiras. Aí, meu amigo... E esse Palmeiras é muito melhor do que em anos anteriores. Sim, e muito superior àquele São Paulo e àquele Inter. É verdade, mentalmente... E o Abel, que é complicado, né? O Abel tem umas mimimi também que eu vou te falar, mas ele é competente. E ele quer esse título brasileiro. Ele consegue mudar a chavinha do time de competições diferentes, né? Isso é muito legal. Ele consegue mudar o jeito hoje do time jogar dentro do jogo, de um jogo para o outro. Muito inteligente. E isso é bacana. Ele tem hoje o time sob controle e isso é muito bom para o torcedor palmeirense. Vai ser um jogo decisivo agora. Se o Flamengo também vai lá e ganha... Diminui para 6. Diminui para 6 e também vai com uma moral, bota uma pressão para cima do Palmeiras, absurdo. E se ganha bem, complica. Exatamente. Então, acho que é imperdível esse jogo domingo, né? É verdade. Eu vou assistir. Não sou flamenguista. Esse eu vou assistir. Mas eu vou assistir. Esse eu vou assistir. Não estou assistindo tudo que eu tenho jogo, não. Tá dando tempo. Mas esse eu vou ver. Vamos lá. Bom, vamos falar de Série B? O CSA recebe o Vasco, também nesta quinta-feira, às 20 horas. E no domingo, o Vasco encara o Bahia, fora de casa também, às 16 horas. Dois jogos aí, né? Fora de casa, o Vasco
numa situação complicadíssima, apesar de estar no G4, são jogos que podem dificultar essa caminhada do Vasco. Volta aí, qual é o primeiro ali? CSA. CSA. Esta quinta. É no Rio. Não, fora também. Fora Os dois também. são fora. Então, São fora. é um giro pelo Nordeste. Isso né? aí. É difícil. O CSA é um time que vem de alguns bons resultados, é aquele time que não está brilhando, mas também não está numa baba, então é um jogo difícil. E o Bahia é confronto direto, né? Ainda Sim. mais que o Bahia desperdiçou 3 pontos. Quando ele estava com o jogo na mão, levou um gol do Londrina nessa verdade. terça-feira, em jogo isolado. Londrina do Adilson Batista. Isso, gol em Consegue. cima da hora, no último lance. Agora, o gol é incrível que o jogador do Bahia fez. Não sei se você viu o lance. Eu vi o jogo. Patrick, né, Sim. do Bahia. Eu até esqueci quem fez o gol do Londrina, mas eu lembro do Patrick, porque a jogada foi ridícula, né? Ele estava virado pro gol do Bahia, ele tinha que virar para tirar a bola. Exatamente. Ele não conseguiu virar o corpo, ele deu um bicão, Deu um cedeu bicão. um escanteio ridículo. Ridículo. Aí no escanteio, o Londrina empata o jogo. Empata o jogo. Ele deve ter dormido muito mal essa noite. Vasco uma situação aí difícil. Agora, é aquela história. Também se conseguir voltar com 4 pontos do Nordeste, Já é ótimo. volta bem. Se ganhar o CSA e empatar com o Bahia ou vice-versa, já tá legal. Por falar em Vasco, o Flamengo, Maurício, mudando já rapidinho, notícia de última hora aí, o Flamengo não vai conseguir trazer o Oscar. O Xangai fez jogo duro, né? Não conseguiu a liberação. O Flamengo tentou. Não, menos um, né? Seria por empréstimo até Essa novembro. máquina aí que já tá. O Flamengo já pensa no Oscar para 2023, assim como o Wallace. Porém, o Flamengo continua no mercado e fez uma consulta pelo Andrei, do Vasco. Pode ser aí, quem Nossa. sabe, um novo reforço do Que Mengão. coisa, hein? E o Vasco precisando, E né? o Um jogador Rodrigues que, é ótimo jogador. se sair, vai fazer uma falta absurda, né? E não tem como segurar, né? Infelizmente. É isso que é o pior, né? Isso Pelo que é o pior. rival, isso dói na alma, né? Dinheiro, né? Dói na alma. Os cruzeirenses até hoje choram. E tem a torcida do Cruzeiro, tem birra do Vitor Roque. Vitor Roque. Tá no Atlético Paranaense, né? Que foi revelado no Cruzeiro. E venderam barato, hein? Mas tinha... 24 Não milhões. tinha como, né? Porque tinha lá no papel, tava lá, Muito o barato. Atlético Paranaense Um comprou ótimo por jogador. 24 milhões e já quer 100 milhões de euros aí a multa. Um troço assim. É verdade. É coisa de maluco. Joga muito. Bom, Maurício, giro com os clubes do Rio. vamos lá, vamos falar de decisão. Tivemos nesse meio de semana o primeiro jogo decisivo do Campeonato Estadual da Série A2. Volta Redonda em campo contra o Olaria. Vamos ver como é que foi. Bem, Isaac, vamos destacar aqui, falando dos clubes pequenos do Rio, o início da decisão da Série A2 do Campeonato Estadual, a segundona, que vale uma vaga na elite do ano que vem. E aí a gente vê que o Olaria aproveitou bem o fato de jogar em casa. Primeiro gol do jogo, marcado pelo Anderson, após uma cobrança de falta. Ele subiu de cabeça, testou sem chance para o goleirão do Volta Redonda e fez assim 1-0 para a equipe da casa. Bom, aí a gente vai ver agora o segundo tempo, o lançamento vem do campo de defesa. Que lançamento, que categoria do Xandinho, hein? Matou no peito, o goleirão do Volta Redonda tentou abafar, ele tocou por baixo do goleirão e fez 2-0, abrindo uma vantagem importantíssima para o Olaria nesse jogo decisivo. E aí, talento do Pedrinho, a barreira deu mole, o Pedrinho, jogador do Volta Redonda, bateu no meio da barreira. Ele contou com aquela história da barreira pular, realmente a barreira acabou pulando antes da bola chegar e com isso traiu ali o goleirão do Olaria e o Volta Redonda chegou a diminuir, mas não conseguiu reagir. Então vamos lá. O próximo jogo será na casa do Volta Redonda, né, que acontece na outra quarta-feira. Antes disso, o Volta Redonda esquece um pouquinho essa decisão e se vira para outro jogo importante contra o Botafogo de Ribeirão Preto, nesse domingo, às 11 horas da manhã, lá na casa do adversário, já na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, a terceirona do Brasileirão. Agora, Isaac, triste eu ter que dar a notícia que o América foi eliminado em casa pela Copa Rio, para o Paduano, com todo respeito ao Paduano, mas eu como torcedor do América, de fazer a pessoa
pensar o que fizeram com um clube tão tradicional. 3-0 Paduano em pleno Estádio do América. O Paduano avança, vamos aí os outros classificados. O Pérolas Negras, que passou pelo Sampaio Correia. O Gonçalense, que eliminou o rival São Gonçalo. O Serra Macaense, que eliminou o Audax Rio. O Maricá, que passou pelo Séries. O Barra da Tijuca, que passou pelo Arte Sul. E o Americano de Campos, que passou pelo SEAC de Araruama. A última vaga será entre Olaria e Friburguense. O jogo será sábado, em virtude do Olaria estar disputando aí a final da Série A2. O jogo será em Olaria, ou melhor, o jogo será em Nova Friburgo. Primeiro jogo, Olaria venceu 2-0. Que cena, hein? Que coisa! O que fizeram com o meu América? Só tenho a lamentar e dizer que diretoria ridícula. Só isso eu tenho a dizer. Desculpem o desabafo, mas não dá pra gente ficar sem comentar uma situação tão esdrúxula de um time que já foi tão grande. E para fechar esse giro, lembrar que no dia 11 de setembro tem a abertura da Série B2 do Campeonato Estadual. Um dos jogos aí de destaque será o Goitacás, time de grande torcida no município de Campos, que estará recebendo o Verdão da Baixada, o Mageense. E nos próximos programas a gente estará aí tentando trazer a participação do presidente Sinho para falar de como o Verdão está se preparando para a disputa da Série B2. É isso aí, o giro dos clubes pequenos do Rio. Saindo do giro dos clubes do Rio, a gente vai agora às notícias internacionais. Neymar e Mbappé se reuniram na última segunda-feira com o diretor de futebol do clube, Luiz Campos, e o técnico da equipe, Christophe Galtier, para parar as arestas após o desentendimento em relação às cobranças de pênalti da equipe. Segundo a publicação, Campos pediu que a roupa suja fosse lavada internamente com a família e não em campo em frente às câmeras. Tanto Neymar quanto Mbappé recuaram e consideraram o incidente uma página virada. Esse PSG. Você acha que essa rapaz, página virou? Eu acredito que não. Esse galáctico aí. Ela virou assim. É o que o cara falou ali. A roupa suja vai continuar em casa. Vão tentar não mostrar muito a roupa suja, né? Vão deixar ela guardadinha lá no cesto. Mas ela vai continuar. Vai continuar. E vai o Neymar continuar. tá comendo bola, hein? E isso bom é pra gente. É aquela história. Pro PSG é difícil vários egos assim, né? Isso Sim. Nem sempre. Quando um treinador é gigante, ele consegue Dá uma contida. mas não é o caso do Christophe Galtier, né? Sim, exato. Porque é um bom treinador, mas não tem o tamanho dos jogadores. Né? Hoje, para conter egos assim, são poucos treinadores que têm essa moral. E isso é complicado. E o Mbappé, que eu já elogiei tanto aqui, que atitude... Não, eu vou falar de atitude. Sim. Eu já elogiei a atitude do Mbappé. Agora, virar de costa na hora que o companheiro vai bater o pênalti... Porque ocorreu. Ridículo o que o Mbappé fez. Ridículo. Papel de criança, papel que o Neymar fez em outras épocas. Agora, o Neymar hoje me parece, a gente até conversava fora do ar hoje, mais focado, menos escândalos, menos mimimi. Treinando as férias. O que a gente sempre falou, se ele fizesse isso, teria tudo para ser o melhor do mundo, porque ele tem bola para isso. Disparadamente por sua conta. Né? Acho que ele tem como ser o melhor do mundo. Mas disparadamente não Até porque acho. o Messi está em baixa, mas o CR já não é o mesmo. Mas ele tem que, para ele ser o melhor do mundo, ele tem que ser decisivo nas horas certas. E às vezes o Neymar, nas horas certas, ele não tem conseguido ser. Então ele agora tem uma temporada para isso. Se chegar no final do ano, o Brasil for campeão mundial, que tem chance, o Brasil tem uma das melhores seleções, aí, né, o Neymar pode se consagrar aí, que ele diz que não, mas duvido que não, que no fundo, ele não almeja um dia ser eleito o melhor do mundo, né? É verdade. Quem Com não, a qualidade né? que ele tem. Quem não, né, meu? Vamos ser sinceros, né? Vamos mudar de fase? Vamos falar da fase do Manchester United, que é tão ruim que até quem não tem nada a ver com futebol, Maurício, tira sarro. Olha só, no caso, o magnata Elon Musk, dono da Tesla da SpaceX, ele explicou que não pretende comprar nenhum clube de futebol, depois de uma mensagem em seu Twitter viralizar com a afirmação de que compraria o time do Manchester. É brincadeira, rapaz?
Vê se pode isso. Ele disse ali que... Ele disse no seu que Twitter vou comprar o Manchester United. que compraria. Compraria. Aí depois de viralizar, né, saiu tudo que é página esportiva, ele desmentiu, falou que não compraria. Esse Elon Musk, ele sabe ganhar dinheiro como ninguém, conhece tudo de corrida espacial, mas é um cidadão esquisito. Ele é, não é? Ele é um cidadão Mas tem esquisito. muito dinheiro. Acho que o cara começa a ganhar muito dinheiro, ele fica acima dos outros seres humanos, ou pelo menos ele se acha. E aí ele fala qualquer besteira e pronto. Mas o United tá agora, numa fase- agora vamos brincadeiras à parte. Tá numa fase- Ele deu uma provocada ali, porque realmente o Manchester United, pelo time, pelo clube que é, vive talvez, desde que eu comecei a olhar com mais atenção o futebol europeu, a pior fase da história. Não pode tomar, de tomar 4 gols contra o Brentford. Com todo respeito ao Brentford. E pode, no primeiro vem mal, tempo. né? Não tem conseguido, há muito tempo que não consegue um resultado expressivo, Deve né? ser tão triste ver o City, o Liverpool, Agora o vamos Chelsea, falar uma outra Tottenham. coisa, né? Até uns, 10 anos atrás, eu não sei quando o City foi vendido, o City era saco de pancada, né? Sim. O United tem 10 anos atrás. não sei quantos campeonatos em inglês, mas mundial, mais isso, mais aquilo, e o City, tadinho. Mal, não sei nem se tinha campeonato inglês antes dessa fase, eu não lembro. Antes de ser comprado. Eu não lembro se o Manchester City já tinha sido campeão alguma vez. Não, se não. foi, Era tinha sido aquele time do uma. Elano, do Robinho, lembra? Do Sim, Jô. mas Era bem falando até pequeno. lá no passado, Pô, aí ainda falou ainda Sim. gente boa, mas É. ele era menor ainda. Sim, não. Era tipo hoje o Barcelona e o Espanhol de Barcelona. Sim. Um bilionário compra o Espanhol vira top e o Barcelona entra em uma fase. Seria mais ou menos comparado aí a proporção. Uma boa né? analogia. É isso. Maurício, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Rapaz, bom final de semana e só destacar que no Jornal Regional vou Exato. falar de um evento que vai ter em Macaé, que é ligado ao esporte, que é um evento de ciclismo. Então a gente lá traz todos os detalhes para quem quiser participar, uma competição aí de alto nível que vai acontecer em Macaé e a gente traz os detalhes lá no Jornal Regional. Tá certo. O resultado de Vasco e CSA e São Paulo e América você também confere. Também no Jornal dentro Regional. do Jornal Regional. Obrigado a você de casa, bom final de semana. Equipe técnica, obrigado também. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu. Tá com parafuso a menos, não precisa preocupar. Na Casa dos Parafusos você vai encontrar muito mais variedade pra tudo que precisar. Casa dos Parafusos tem quase tudo. Tá esperando o quê? Vem pra Casa dos Parafusos. Avenida Dedo de Deus, 229, Loja 1, Centro de Guapimirim. Telefone 2632-4836. Casa dos Parafusos.